Olá, moçada, sou o professor Light, de Informática Básica, e hoje o nosso assunto vão ser software. Então, nessa aula, vamos falar sobre software, conhecer sobre sistema operacional, aplicativos e drivers. Vamos lá? Então, software. E aqui vai um dos conceitos, eu vou mostrar dois para vocês, e aqui é um deles, tá? É um conjunto de programas, software é um conjunto de programas utilizado como interface entre as necessidades do usuário e a capacidade de hardware. Hardware nós já sabemos, o usuário a gente tem uma noção do que seja um usuário, mas o que é o termo interface? O que ela quer dizer? Interface é o que faz uma coisa se conectar à outra. Por exemplo, a interface da porta para a gente abrir, qual que é? A maçaneta, é o que a gente usa para abrir. Para a gente assistir uma televisão, qual que é a interface para assistir o filme? A tela da televisão. Mas eu quero mudar de canal ou subir o volume, o que a gente usa como interface? Geralmente, né, hoje em dia, os televisores mais modernos, a maioria deles é o controle remoto, os botõezinhos do controle. E qual que é a interface que a televisão utiliza para se alimentar de energia? O cabo na rede, aquele plugzinho, aquela tomada. Então, interface é o que conecta uma coisa na outra. Por exemplo, já que a gente está falando de interface e estamos falando de computadores, o computador que está na sua mão, ou que talvez seja um desktop, ou então um celular, qual que é a interface que você está utilizando agora? É a tela do computador ou é esse monitor touchscreen do seu celular, esse sensível ao toque? E você está fazendo isso usando essa interface, você como usuário está usando essa interface para o quê? Para acionar o hardware, para fazer esse hardware funcionar para você, mandar mensagens, ver vídeos, navegar na internet, não é isso? Então é aonde entra o usuário, você como usuário. Agora pense bem, usuário nem sempre são pessoas. Pode ser que uma máquina utilize outra máquina, certo? Uma máquina acesse uma outra máquina de alguma forma e ela precisa de uma interface para se comunicar com a outra máquina. Então, uma máquina pode ser um usuário de uma outra máquina ou um sistema que precisa de dados e tudo aí como na internet, pode ser que ele seja cliente do outro sistema, certo? Então, ali, um usuário nem sempre são pessoas, podem ser coisas e outros sistemas, outros softwares que precisam de um outro serviço de um outro software para poder funcionar. E aí tem que ter uma interface entre eles, joia? E o hardware propriamente dito, que é o caso aqui que nós estamos chegando, que é o aparelho que você está mexendo. Aqui o que nós temos? Nós temos um conjunto completinho. E para ficar bem claro, é isso aqui. Essa imagem representa bem. É um usuário, a mão do usuário, com um smartphone na mão, que é o hardware, certo? E essa interface bonita, cheia de botãozinho e tudo mais, para você poder navegar e utilizar o seu celular ou o seu computador. Entendido? Bacana. Um outro conceito de software é justamente uma sequência de instruções a serem seguidas ou executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado, informação ou acontecimento. Isso nós vimos na aula passada, quando a gente estava falando de hardware, a gente falou um pouquinho sobre software, né? Então é uma sequência de instruções para atingir um objetivo, para fazer alguma coisa. Imagine você, qual que é o seu algoritmo, qual que é o seu software, tá? Parece brincadeira, mas qual que é o seu software para atravessar uma rua? O meu é o seguinte, eu vou para uma direção X. Quando eu chego em um cruzamento, eu paro no cruzamento, observo se vem carro da direita. Se não vier carro da direita, eu vejo se vem carro da esquerda. Não vindo carro de nenhum dos dois lados, eu atravesso a rua e continuo minha caminhada. Se vier algum carro de alguma das direções, eu aguardo e vou fazer outra análise para ver se eu posso atravessar. São as minhas instruções para poder atravessar uma rua. Então, a gente quase que vive num algoritmo. Pois veja essa página do IFP. Muito bacana, bonita, toda florida, né?
Tem páginas aí bem mais bonitas também, bem mais modernas, né? Essa do Simples é mais institucional, mas está completa, tudo que a gente precisa está aí. Olha os detalhes nela, principalmente esses dois detalhes aqui, esses detalhes aqui em cima, estão vendo? Ó, ir para o conteúdo, ir para o menu, ir para a busca, ir para o rodapé. Essa página está toda maquiada, está toda vestida, bonitinha, arrumada, está pronta para ir para a festa, tá? Que é para encantar o usuário. Agora, nós vamos dar uma olhada nessa página crua, sem essa roupa, sem todo esse colorido, como é que ela é. Então, vir aqui, ir para conteúdo, vamos ver aqui, ó. Aqui é a página do jeito que ela é de verdade por trás, tá? Sem toda aquela roupagem, aquela maquiagem para ficar bonita. Olha aqueles conteúdos lá que a gente viu, aqueles links que é para navegar dentro da página, ó, ir para conteúdo, ir para o menu, ir para a busca e ir para rodapé. Imagina escrever tudo isso de código para deixar aquela página bonitinha para a gente poder estar percebendo. Agora, isso aqui é de um site, certo? Então, há linhas de código para gerar aquele site. Nós vamos ver agora de um desktop, que é de um programa assim, mais robusto, sim, que a gente pode considerar mais como software mesmo, que é de desktop, para um computador de mesa. Esta é uma ferramenta para a gente desenvolver um software. Estou mostrando para vocês aqui, a gente vai fazendo teste com a ferramenta, vendo como ela vai ficando, vai testando, vai implementando e testando para ver como é que vai ficar para o usuário a interface. Eu vou aqui fazer um deslocamento de uma área para vocês verem que a gente vai mexendo aqui e ele vai mudar na interface que vai ficar para o usuário. Eu cheguei essas caixas de texto para o lado, vocês repararam aqui, perceberam que alterou, certo? A posição da caixa de texto. Então, tudo aqui por trás dessa interface tem um código, linhas de código igual aquela que a gente viu lá da página web. Vou clicar aqui nesse botão salvar duas vezes e ele vai lá para o código que tem por trás. Ou seja, quando a gente clicar, estiver usando o aplicativo que clicar naquele botão, ele vai fazer essa instrução que vocês estão vendo aqui. Tá? Ele vai fazer toda essa instrução. E essa instrução aqui vai levar a um outro trecho de código para fazer uma outra ação. Então ela vai mandar salvar aluno, que ali é um cadastro de aluno. Então quando eu clicar naquele botão, ele vai pegar os dados daquele formulário e enviar para isso aqui a gente chama de método. Tá? Ele vai mandar para esse método aqui, ó, e esse método vai mandar, vai fazer a ação de armazenar os dados daquele aluno num banco de dados. Então é assim que funciona a informática. E aquela página básica que a gente viu ali, ó, ela tem mais de 1.600 linhas, só aquela página. Agora o interessante é aqui do lado, ó. Isso é só uma tela do programa. Aqui você pode perceber que existem várias outras telas, né? Tem de aluno, de servidor, tela principal e tudo mais. É muito complexo. Bom, por hoje é só. Agradeço e vamos continuar na próxima aula. Um abraço.